Amém. Muito bom dia, a graça e a paz de Jesus a todos nós. Nós estamos hoje com um número um pouco reduzido, porque muitos dos nossos estão no retiro de casais, que acabará nessa tarde, e à noite estarão todos de volta, inclusive pastor Fábio e os demais irmãos que estarão participando. Por isso, não estranhe o número hoje, estamos um pouco mais compactos. Mas vamos continuar falando sobre o que temos conversado nesse mês de aniversário, que é resgatar o sentido de ser e pertencer da Igreja de Jesus. Nós, como comunidade local, como comunidade cristã, evangélica, de tradição protestante, no endereço aqui da Andrade Neves, em Campinas, nós, igreja, primeira igreja batista de Campinas, o que nós representamos como um sinal local do reino de Deus aqui nessa cidade, e o que significa ser igreja, pertencer a uma igreja, o que tem a ver este endereço com a identidade de ser igreja. Como eu sou igreja nessa comunidade. Então, nós estamos resgatando esses valores para trazer para nós uma noção clara de que eu pertenço a essa comunidade, não a um endereço, não a um prédio, não a um CNPJ. Eu pertenço a uma comunidade de gente que confessa o nome de Jesus, que diz e proclama que Ele está vivo e que diz que seu nome tem poder, no seu nome há poder para salvar. E por isso nós nos reunimos aqui, nós temos programações em que nós lemos a palavra, estudamos a palavra de Deus, nós temos eventos de comunhão, etc, etc, etc. Então, o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com o sentido de ser igreja aqui, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, o que a minha comunidade local, a primeira igreja batista de Campinas tem a ver com o corpo de Cristo, que é essa igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Então, nessa manhã eu quero continuar a falar sobre isso. E eu quero trazer hoje, pela manhã, uma reflexão sobre essa igreja, que é uma igreja relacional. A igreja de Jesus é uma igreja relacional. E eu quero ler com vocês o trecho da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, nesse livro das origens. O Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, e eu quero ler o versículo 19. Na verdade, o 18. Capítulo 2, versículo 18. Apenas o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por essa manhã de sol que o Senhor nos presenteou. Obrigado por termos separado esse tempo para estarmos aqui juntos, como igreja, reunidos, louvando ao Senhor com canções, com orações, através da nossa comunhão, dos nossos encontros. Fala conosco, Pai querido. Usa a minha vida, Pai. Usa a Tua palavra. Que seja ela pregada essa noite, que seja o Seu Santo Espírito a ministrar em nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. O que acontece é que quando fomos criados, nós recebemos uma consciência. Todos os seres vivos da Terra receberam um tipo de consciência. A primeira coisa que nós entendemos como consciência é o que nos faz entes, seres existentes. Os entes são os animais, por exemplo. Esses seres vivos que têm uma consciência individual de existência. Esses seres criados por Deus, eles têm uma consciência inteligente. O que é isso? É uma consciência, por exemplo, que sabe sobreviver. Você pega, por exemplo, um esquilo numa árvore, ele desenvolveu um jeito de quebrar a noz para se alimentar.
Os animais na savana africana, que não têm tanta força ou habilidades para resistir a predadores, eles desenvolveram uma consciência individual inteligente, capaz de se aglomerar em bando para dificultar que o seu predador o destrua, o devore. Então ele desenvolveu uma consciência de sobrevivência. Os entes, eles andam em bando, em conjunto, eles se aglomeram, porque eles sabem que dessa forma eles vão conseguir perpetuar a sua espécie. Eles vão conseguir sobreviver num lugar hostil diante do seu predador. Um ente, ele desenvolve uma inteligência que faz dele um sobrevivente na Terra. Um ente, um ser existente, vai viver de um jeito aglomerado, arrebanhado, com os seus parecidos, com os seus pensantes iguais, para que ele consiga desenvolver uma comunidade que satisfaça seus próprios interesses de sobrevivência. Isso é um ente. Isso é um ser existente. Um macaco, quando pega um coco e o quebra na pedra, usa uma pedra para quebrá-lo, isso é inteligência, uma consciência inteligente. Pode ser não racional, mas instintiva. Essa inteligência instintiva o faz usar coisas para sobreviver. Usar coisas para seu favor de sobrevivência. Por isso os animais têm essa percepção instintiva de aprender coisas que vão lhe garantir algo em troca. Eu tenho uma cachorrinha que ela sabe que se ela fizer a coisa certa, ela vai ganhar um biscoitinho para ela se alimentar. Então ela vai lá e repete aquilo. Ela vai repetindo aquilo porque ela sabe que ela vai ganhar algo em troca daquilo. Né? E assim, se você for fazer análises laboratoriais, por exemplo, com animais que têm essa consciência inteligente instintiva de um ente, você vai ver que eles vão buscar sempre a sobrevivência. Se algo está o machucando, ferindo, ele vai para o lado oposto. Se aquilo ali o ajuda, ele vai ficar ali. Se ali é confortável, se o ambiente lhe agrada, ele vai continuar ali. Certo? Mas o homem, ele foi criado de uma maneira diferente. Além da sua consciência inteligente, instintiva, ele tem uma consciência de identidade. Uma consciência de identidade que vai dizer para ele sobre si e sobre ser. Não é só sobre uma existência, é sobre si mesmo e sobre ser. Ou seja, é sobre quem eu sou e sobre o propósito a quem eu vim. Esse tipo de consciência é consciência de identidade, que só seres humanos possuem. Nós temos uma consciência de si mesmo, de quem eu sou, e nós temos uma consciência de ser, do propósito, do significado. Nós fomos criados assim, imagem e semelhança de Deus, com um propósito em si e em ser. E mais do que isso, Deus nos criou com um propósito relacional. E diz que não é possível ser, não é possível descobrir quem é se não houver um outro. Mas do que você está falando? Do texto que acabamos de ler. Deus fez toda a criação. Toda. E toda a criação, ao final de ter criado ela, Deus fala, viu que a narrativa diz, e Deus viu que era bom. Toda ela. Apenas uma coisa, Deus não achou bom. Que coisa que Deus não achou bom? Que o homem estivesse só. Se Deus não achou bom, obviamente, logicamente, você que tem um polegar opositor, um telencéfalo desenvolvido, contrário de bom é mal. Deus não achou que isso seria bom. Deus achou que isso seria mal. Não é bom, é mal que o homem esteja só. E aí a palavra de Deus vai dizer, continuando o versículo, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
Nessa primeira parte, Deus não está te falando sobre alguém que lhe auxilie e corresponda como alguém sexualmente que o auxilie ou corresponda, alguém romanticamente que o auxilie ou corresponda. Ele está falando sobre outro de si mesmo. Ele está falando sobre um outro ser igual a ele. Igual ao homem. Por quê? Porque quando você tem uma relação de dependência e uma relação de dependem de você, você ainda não consegue ter a relação de si e de ser. Vamos simplificar. Quando Deus diz que não é bom, é porque a relação do homem com Deus ainda não estava boa. Quando Deus está sozinho no Éden, e ele olha para o homem, quando o homem está sozinho no Éden, e Deus olha para o homem sozinho, ele diz, ainda não está boa essa nossa relação. Porque se o homem tiver apenas uma relação de dependência comigo, ou seja, eu preciso do Criador, porque ele me criou e eu dependo dele, e tem uma relação de seres que dependem dele, que são os entes, e toda a criação que está sendo sustentada por ele, ele ainda não tem uma relação igual, uma relação de interdependência, uma relação do outro que é igual a si mesmo, que compartilhe de si mesmo as mesmas coisas. Então Deus fala, não é bom isso. Para ele entender o si mesmo e o ser, ele precisa ter alguém para que se cuide mutuamente. Para que aí a relação comigo esteja estabelecida de forma saudável. Porque senão, ele vai se relacionar comigo de maneira bajulativa. Até mesmo falsa. Ele vai se relacionar comigo para barganhar coisas. Para ganhar coisas. Eu dependo dele, então eu vou fazer o que ele quer e aqui eu vou garantir o meu. Não é bom ainda. E quando eu tenho alguém que depende de mim, eu posso me sentir até melhor do que os outros. E se eu estou sozinho, eu sou quase um Deus. Então eu corro risco nessa verticalidade. Então eu preciso da horizontalidade. Eu preciso de alguém como eu. Então Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe corresponda. Alguém que lhe auxilie. E nessa relação Deus então faz a consciência relacional. Que é a consciência que Deus tem na sua essência. Pai, Filho e Espírito Santo que se relacionam por toda a eternidade. E ele faz essa consciência relacional até ele. Mas o que acontece? Acontece um problema, a queda. E na queda, essa consciência de si e de ser se perde. A primeira pergunta que Deus faz ao homem é onde? Onde você está? Assim que o homem cai na queda, a primeira pergunta que Deus faz é onde você está? Ou seja, quem te tirou, assim, onde você está e quem te falou isso? Ou seja, por que você não está no lugar de significado que eu te coloquei? E quem foi que te tirou desse lugar de significado? Quem foi que disse para você que não era assim? Que não era aqui onde eu te coloquei? Porque onde? Ou seja, eu te coloquei no lugar de significado, de consciência de si e de ser. Eu te fiz um ser completo, com consciência de identidade e relacional. Só que a queda te tirou desse lugar. Onde você está? E quem foi? Quem foi que te disse que não era assim? E aí o pecado, ele vai entrar para transformar essa consciência de si, de ser, essa consciência de identidade, numa consciência de existência, de individualidade, que é a consciência que os entes têm, que os seres existentes têm. Então, quando eu saio do Éden, eu passo então a ser um ser individual, de consciência individual. Tanto é que quando Caim mata Abel, Deus faz uma pergunta para Caim. O que ele faz? Ele podia simplesmente ir até Abel. Ele podia simplesmente ver o que tinha acontecido com Abel. Aliás, Deus já sabia o que tinha acontecido com Abel. Mas ele pergunta para Caim. Mas ele não pergunta para Caim
para desafiá-lo, para ver, fazer um testezinho, um joguinho de mentira. Ele pergunta porque ele queria ouvir Caim dizer, com a boca dele, que ele era um ser de consciência individual. O que Caim fala? Que tenho eu com meu irmão? Por acaso sou guardador dele? Sou protetor dele? E aí Deus responde a ele: o sangue de teu irmão está clamando na terra. Caim fica com medo. Medo, porque ele percebe que ele era, sim, guardador e protetor, e que seu irmão Abel era, sim, guardador e protetor dele. Caim fica com medo de morrer. Mesmo Deus marcando ele, ele vai embora e faz e constrói uma cidade murada para se proteger. Interessante. Mas mais do que isso, essa consciência individual se transforma em sabedoria humana. O que é a sabedoria humana? Que atravessa os séculos melhorando e aperfeiçoando essa consciência individual. A sabedoria humana é animal, é dos entes, que é o quê? Sobreviver. Nós queremos sobreviver. Nós estamos sobrevivendo. Essa é a principal sabedoria humana, eu sou um ser animal, existente, e eu preciso sobreviver. Então o que eu faço? Eu procuro uma casa, um lugar para eu morar seguro, em que possa guardar os meus, e enquanto a violência não bater na minha porta, eu estou seguro. Não importa se está acontecendo na minha cidade o que for, eu estou bem. Acontece o tiroteio no aeroporto, a gente diz, graças a Deus que eu não estava lá. A nossa consciência é sobreviver. Ainda bem que não sou eu que estou lá, que eu não fui afetado com isso. Eu estava relendo a história da primeira igreja aqui e da fundação em 1900, e uma coisa interessante que eu achei na história da epidemia que teve de febre amarela foi que a cidade de Campinas tinha aproximadamente 43 mil habitantes. Era maior que a cidade de São Paulo. No final da epidemia, haviam 5 mil moradores. Mas haviam morrido por febre amarela 2 mil. O que aconteceu com o restante? Fugiu. Tinham 27 médicos na cidade de Campinas. Sabe quantos ficaram para atender? 3. Dados oficiais da prefeitura. Há um relato de um jornalista que escreveu O Retorno da Serpente, que fala sobre a história da epidemia da febre amarela em Campinas. Ele diz que há um dia, datado de 18 de abril, que ele fala que é o dia do terror aqui, que as pessoas estão saindo de casa com as malas nas mãos, há corpos pelo chão, porque o cemitério tinha sido fechado, os hospitais não estavam dando conta, os coveiros não conseguiam enterrar os corpos, as pessoas saíam correndo. Era um apocalipse. Tenso o relato. Mas quem está vivo é quem sobreviveu. A nossa consciência, a nossa sabedoria humana é animal, ela é sobreviver. Ela também é terrena. A nossa sabedoria humana é terrena. Por quê? Porque ela é temporária, ela se preocupa com as coisas temporais. É o aqui e agora, é o que eu posso fazer agora, e essas coisas realmente têm prioridade. Dificilmente na nossa agenda vai ter coisas que não são temporais na nossa prioridade. As nossas maiores preocupações são aqui e agora. É o que eu posso fazer agora, o que eu posso conseguir para mim, para estar num melhor conforto ou viver de uma forma melhor, que isso vai satisfazer a minha sobrevivência e vai satisfazer os meus. Ou seja, até o meu pensamento de legado não é coletivo, é individual. Ah, não, é coletivo. Por quê? Porque eu penso em deixar para os meus netos e meus filhos uma herança boa, um legado bom. Isso é individual. Você está pensando no seu clã, na sua família, na sua herança. Você não está pensando na terra, você não está sustentando a terra, você não está pensando na humanidade, você não está pensando na sua cidade, você não está pensando na sua comunidade, no seu bairro, você está pensando nos seus.
E, além disso, pensando em coisas aqui e agora, porque a gente tende a achar que aqui e agora é tudo que a gente tem. A gente confunde as palavras de Jesus quando diz basta cada dia seu mal com carpe diem, aproveite seu dia. A gente confunde. Jesus está dizendo, pare de se preocupar com o futuro que vocês não têm controle. E hoje, no presente, façam o que tem de ser feito. O que precisa ser feito. O carpe diem, o aproveite seu dia, aproveite, satisfaça seus desejos o máximo que você pode agora, porque você pode morrer amanhã. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje para aproveitar. Você tem aproveitado o seu dia? E aproveitado não é com necessidades, é com desejos. É hedonista. É o prazer a si. E por último, é uma relação, a sabedoria humana, ela é demoníaca. Por que ela é demoníaca? Porque ela está preocupada em salvar-se a si mesmo. É autossalvação. E o que acontece de problemático numa consciência, numa sabedoria humana que diz que sobreviver é temporário e é autossalvação? O problema é quando essa doutrina da sabedoria humana invade a igreja. Porque afinal nós somos os seres da consciência individual que caiu no Éden. E aí o que acontece? Nós começamos a nos aglomerar como igreja, a igreja de Jesus, mas nós esquecemos que a igreja de Jesus, ela não é uma barganha de salvação. Ela não é um comércio de salvação. Você não vem à igreja para ser salvo. Você não faz parte de uma igreja para se salvar. Toda igreja que faz um esforço para se salvar, para salvar a si mesmo, ela se transforma numa Babel. O que é uma Babel? É uma aglomeração de gente que tem o mesmo interesse de se salvar, de chegar até Deus, mas que não estão preocupados com a relação. Porque ninguém fala a mesma língua, todo mundo não se entende, mas está lá construindo uma torre para chegar no céu. E a igreja se transforma então na Babel, porque a gente está vindo para a igreja querendo se salvar. A gente esqueceu as palavras de Jesus que diz que a igreja é o lugar de ser um. É o lugar de nos tornarmos um só corpo. É o lugar da comunhão. É o lugar dos afetos. É o lugar de resgatar a consciência relacional. De resgatar aquilo que no início fomos feitos. De resgatar uma consciência de si e de ser. Porque quando nos colocamos juntos novamente, unidos pela graça do Evangelho, e proclamando a salvação, que salvação é essa? É a salvação de nos livrarmos da vontade, da fome e da sede de poder. Porque nós flertamos com o poder. Então é a igreja que tem o poder da salvação, então eu vou para lá. E aqui, mesmo que coletivamente, eu tenho o meu culto individual. Eu me reúno com muitos em bando para sobreviver. Eu não deixei de ser ente. Eu estou com um grupo que tem o mesmo interesse de sobreviver, de ser salvo. A retórica da salvação é sobreviver. Está errado. Porque aí eu posso vir para cá, para a igreja, e ter uma relação, uma situação coletiva, mas num culto individual. Em que eu amo a mim mesmo. Porque eu busco os meus interesses com Deus. Porque eu quero ser salvo.
Quando a igreja foi feita para desenvolver e resgatar uma consciência relacional. Ou seja, um grupo que se junta para vir coletivamente buscar o interesse para si individual é um bando. É uma quadrilha. E não uma família. A igreja é uma família. A igreja é um corpo de Cristo. E é por isso que a oração de Jesus é que eles sejam um, Pai. Como eu e o Senhor somos um. Que eles resgatem a consciência relacional. Essa consciência de que eu preciso do outro para ser. Eu preciso do outro para entender quem eu sou e para entender o meu propósito. Eu preciso do outro, inclusive, Senhor, para ter uma relação contigo. Para que a minha relação contigo seja real e verdadeira. Eu preciso da igreja de Jesus para que a minha relação com Deus seja uma relação saudável. E eu preciso da igreja de Jesus para que a minha relação com os entes, com a terra, com a sustentar a terra, seja uma relação saudável. A igreja de Jesus é o local da graça, da comunhão, para resgatar as relações. E aqui, onde o povo se junta com graça, em comunhão, o Espírito Santo sopra e há salvação. É por isso que há a manifestação da salvação no meio da igreja. Não porque é a igreja que está salvando, mas é o Cristo sendo manifesto nas relações de amor e de afeto que aqui acontecem. A igreja é o resgate da consciência da relação. Enquanto a nossa relação for com o poder, nós não vamos entender a vontade. Nós precisamos nos relacionar com a vontade de Deus e não com o poder de Deus. Os nossos olhos brilham com o poder de Deus. Eu quero o poder para curar. Eu quero o poder para restaurar minha família. Eu quero o poder para ser salvo do inferno. Eu quero o poder para trazer prosperidade para minha casa. Eu quero o poder para que os meus pecados que me atormentam sejam aliviados na minha consciência. Eu quero o poder para isso. A igreja me traz isso, então eu vou lá de vez em quando, ou eu vou lá participar assiduamente, que quem sabe eu estou aliviado da minha consciência. Isso é uma relação com poder. A proposta da igreja de Jesus não é a relação com o poder, é a relação com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente seja um só. E quando a gente é um só pela graça de Deus, pela maravilhosa graça de Deus, nós encontramos Deus aqui. E aí há salvação. Atos capítulo 2. Versículo 42, e o Espírito de Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Não é a igreja, não é o sacerdote, é o Espírito de Deus no meio da comunhão de relação de seres humanos voltando a ser o que era para ser, e não o que o pecado fez com a gente. E nessa relação de amor e de afeto, Deus se manifesta no meio do seu povo. E a igreja cai na graça de toda a cidade. Porque nós estamos desenvolvendo uma cultura de relação e não uma cultura individual, de entes, de seres que se aglomeram para conseguir algo, para satisfazer interesses particulares. Nós não somos uma Babel, nós somos a igreja de Jesus, um corpo. E aí, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia vai dizer, o Evangelho de João, discípulo de Jesus, que andou com Jesus, ouviu as palavras de Jesus, ele vai dizer o seguinte:
Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, nessa consciência relacional, Deus se manifesta, se aperfeiçoa em nós. Onde está Deus? No encontro que a Igreja de Jesus promove, resgatando uma consciência relacional. E aí eu vejo Deus. E quando eu vejo Deus, quando eu vejo Cristo ressurreto, eu me entrego. O Espírito de Deus sopra e nós somos salvos. Salvos de quê? Salvos da nossa individualidade egoísta, venenosa, que nos faz animais, terrenos, demoníacos. Seres preocupados só com a sua sobrevivência, no tempo que é agora, querendo se salvar. Não. Nós somos seres que têm uma consciência de identidade. Filhos de Deus, criados pelo Pai, pelo Criador do Universo. Salvos em Jesus Cristo, conscientes do propósito de ser, porque a igreja é esse lugar de resgate das relações que foram destruídas pelo pecado. É aqui, é na nossa comunidade, quando a gente se dispõe a sair da estética e a se relacionar. Quando a gente sai de casa não para vir satisfazer vontades e desejos da nossa consciência, mas quando a gente sai de casa disposto a encontrar o outro. Eu saio da minha casa para ir ver as pessoas, para encontrar eles, obstinado a trocar ideias, a falar, a ouvir, a abraçar, a gastar tempo de qualidade. Eu saio de casa para o encontro, porque eu sei que nesse encontro, ali, quando eu amo, Deus se manifesta. A graça vem à tona e há salvação nessa casa. Nós somos a igreja de Jesus, o corpo de Jesus, cada um de nós. Deus mudou de endereço faz tempo. Então, quando você vier a encontrar alguém, não só aqui nesse espaço que somos e nos reunimos de domingo, mas quando você sair da sua casa para comprar pão, não saia da sua casa para comprar pão, saia da sua casa para encontrar o padeiro. E quando você encontrar o padeiro, tire as sandálias, porque o coração do outro é solo sagrado. E aí sim, compre o seu pão, mas saia para encontrar pessoas. Consciência relacional, consciência de gente que foi liberto da animosidade do pecado, da vontade de sobreviver a qualquer custo, de querer salvar-se a si mesmo. Quando amardes uns aos outros, esse amor será aperfeiçoado em vós. Deus virá à tona. A igreja de Jesus revelará o Deus, do Criador dos céus e da terra. E o seu Filho Jesus, a quem todos salva. É Ele. É Ele. É por isso que quando Paulo pede poder a Deus, Deus não dá poder a ele e diz: Paulo, preste atenção, eu estou te salvando. E aí o que acontece? Paulo escreve: é quando sou fraco que sou forte. Porque eu aprendi que para eu ser salvo, eu não preciso me relacionar com poder, eu preciso me relacionar com uma vontade, a vontade de Deus para os seus filhos. É por isso que a obra salvadora de Jesus Cristo tem como base o esvaziamento. Sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, de todo o poder, para se entregar. Se entregar a quem? Por quem? Por nós. Relacional, amor, entrega.
O cabeça da igreja está dizendo: vocês que são o meu corpo devem se entregar. Essa é a missão da igreja: dar-se, doar-se ao outro, resgatar a consciência relacional. Para que em nome de Jesus e pelas misericórdias de Deus, nós não nos tornemos uma Babel. Um aglomerado de gente buscando seus próprios interesses, tendo experiências coletivas em cultos individuais a si mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nos lembremos que o cabeça dessa igreja, Jesus Cristo, se entregou, se esvaziou a si mesmo. Disse a nós que o poder maior é ser fraco, é doar-se, para que seja feita a vontade de quem nos criou, assim na terra como é no céu. Deus nos abençoe. Até que Ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, Ele é a razão que me faz continuar. Como a gente espera que Jesus encontre a sua igreja quando Ele voltar? Uma igreja com um monte de gente desesperada, querendo se salvar a si mesmo. Ou uma família de mãos dadas, juntas, esperando pelo Rei dos Reis e glorificando o seu nome, porque resgataram o significado de viver aqui na terra com propósito, sendo quem se é e vivendo para o que se deve viver. Essa é a nossa tarefa como igreja. E é tempo da gente refletir de verdade. Por que eu estou vindo a esse lugar? O que me traz aqui? O que me traz a ser exposto a outras pessoas? Eu venho para um culto individual ou eu venho encontrar pessoas, outros, para que nesses encontros eu consiga ver Jesus, para que nesses encontros o amor de Deus se aperfeiçoe em mim? Qual a razão que tem me trazido as programações, as celebrações? O que nós temos feito da Igreja de Jesus? Uma Babel ou uma mesa onde se parte o pão, onde se olha nos olhos, onde se troca afetos, onde há perdão, onde há graça? Nós queremos uma mesa ou nós queremos uma torre para chegar no céu? Nós queremos fazer uma vontade ou nós queremos ter o poder para satisfazer a nossa vontade? Consciência relacional. Não é bom que o homem esteja só. É mal. Não é bom que você esteja só. É mal. Não há bondade na solidão humana. Que a igreja seja a resposta para uma comunidade que, imperfeita, caminha juntos pela graça de Jesus, que nos salva de nós mesmos, da nossa iniquidade, nos limpa de todo pecado e nos faz caminhar de mãos dadas como uma família, como um corpo, que enfim é um só. Amém? Assim seja.